Como surgiu? Relações públicas. Alguns estudiosos afirmam que as relações públicas existem desde o início dos tempos. Mas suas primeiras atividades têm registro nos Estados Unidos, no início do século XX, através do povo norte-americano que se rebelaram contra as práticas das corporações industriais e pelo comportamento de seus dirigentes. Mas vamos explicar isso melhor. Vamos contar um pouco sobre alguns fatos que ajudaram o surgimento das relações públicas. Em 1869, foi fundada a primeira organização trabalhista nos Estados Unidos, a Ordem dos Cavalheiros do Trabalho, que nos anos seguintes se transformou em uma organização capaz de um intenso movimento de massa. Depois de 16 anos de organização, seus associados chegaram a mais de 700 mil, sempre buscando a mobilização da opinião pública com o objetivo de torná-la favorável. Um fato marcante que ajudou o surgimento das relações públicas foi a greve pela jornada de 8 horas de trabalho, uma mobilização nos Estados Unidos que, infelizmente, foi atingida pela morte de vários operários após um confronto com a polícia. Essa mobilização fez com que o Congresso norte-americano aprovasse a lei que regulamentou as 8 horas de trabalho e também levou à consagração do Dia Internacional do Trabalho, o dia 1º de maio. Outro fato importante foi o infeliz comentário feito pelo presidente e empresário da Companhia Central de Caminhos de Ferro de Nova York, enquanto dava uma entrevista aos jornalistas com o objetivo de falar sobre o interesse público a respeito de um novo trem expresso entre Chicago e Nova York. Assim dizendo: "Estou a serviço dos meus acionistas, o público que vá para o diabo." Após esse episódio, sindicalistas e patrões perceberam quão importante era procurar trabalhar a opinião pública para conseguir o apoio da população em seus interesses e obter êxito nos conflitos de classe. Começa então o momento em que os empresariados veem a importância e a necessidade de aparecer ao público e explicar suas atividades. Era preciso então desenvolver um trabalho profissional que fosse direcionado aos meios de comunicação de massa, o que, segundo Barqueiro e Barqueiro, necessitavam da figura de um especialista que compreendesse tanto seus públicos internos quanto os externos para o bom funcionamento das organizações. Nessa época, o repórter Ivy Lee já aparentava grande interesse sobre o mundo dos negócios e das corporações e via grande potencial de trabalho nas relações entre empresas e o povo. Sendo assim, em 1906, se juntou com George Parker, um agente de imprensa, e juntos abriram a Parker e Lee Associates para um serviço de imprensa. Lee deu um grande e importante passo para o surgimento das relações públicas e destacou a transparência como quesito básico para o desenvolvimento dessa atividade com os públicos. Lee acreditava que a melhor forma de conseguir a aceitação do público era ressaltar a verdade. Caso a verdade não pudesse ser exposta, a solução correta seria mudar o comportamento das empresas para que assim ela pudesse ser transmitida, abolindo o receio. Nascia então a era do público deve ser informado. A partir daí, muitas mudanças e crescimentos aconteceram e a importância da RP foi e continua sendo cada vez mais destacada. E aí, ainda acha que ninguém precisa de um RP? Mas não é só isso, essa história continua.